Olá, pessoal, boa noite. Então, hoje nós vamos começar a nossa sexta aula, não é? Sexta aula, acredito que é. Já estamos na metade do nosso curso de estética, e hoje nós vamos falar, então, um pouco sobre o século XVII, um século que é muito importante para a história da arte, e também para a história da filosofia, e também para a história da ciência. É justamente nesse século que a física surge, por exemplo, lá com Newton, não é? Um pouquinho antes disso já tinha as formulações de Galileu, não é? A química também vai se fortalecer muito nesse período, a biologia um pouquinho mais tarde, mas a arte e a filosofia estão a todo vapor. Então, nesse século, nós vamos ver concepções assim, muito importantes e muito interessantes, ok? Hoje a gente vai fazer algumas discussões, principalmente, né, sobre uma querela, digamos assim, uma discussão, não é, dentro da estética do século XVII, que envolvem duas perspectivas de arte diferentes, duas formas de representar a arte diferente, que é a querela dos desenhistas e dos coloristas, digamos assim. E a gente vai trabalhar um pouco essa perspectiva. Mas daí vocês pensam assim, mas o que tem a ver desenhista e colorista, certo? Então a gente vai ver que essa briga entre, digamos, essas duas correntes, essas duas escolas rivais, ela influencia totalmente o pensamento artístico que vai vir, ok? E é justamente dentro de concepções filosóficas, científicas, que essas formações artísticas e estéticas acabam se desenvolvendo, ok? A gente também vai ver hoje uma perspectiva bem interessante, né, que justamente mostra, digamos assim, o surgimento da história dentro da arte. É a primeira vez, digamos assim, nesse século, que um artista vai começar a olhar para a história, que ele vai começar a ver, digamos assim, a arte como um produto da história. Mas isso é só um relance de um pensamento, porque isso só vai se efetivar lá no século XVIII, uns 80, 90, 100 anos mais para frente. Mas hoje nós vamos ver então, umas concepções bem interessantes sobre arte, tá? Então, hoje a gente vai falar um pouco da arte do século XVII, em dois momentos, né? Primeiramente na França, que é quase 90% da nossa aula, e 10% na Inglaterra, não é? Porque não tem uma reflexão estética muito forte na Inglaterra nesse período, certo? Então, eu vou deixar agora os slides aqui para a gente fazendo a leitura e para a gente ir comentando também, ok? Vamos ver. Então tá, né? Então hoje a gente vai tratar, né, da estética francesa e inglesa do século XVII, ok? Essa é, então, a nossa sexta aula, metade do curso, tá bom? Mais 2 semaninhas aí nós terminamos. Então, pessoal, a primeira coisa que a gente vai ver agora é uma caracterização da estética, da estética francesa do século XVII, tá? Então, de certa forma, ela recebe muitas influências ali do século XVI, que foi o que nós vimos ontem no Renascimento. Ontem nós trabalhamos um modelo assim de classicismo, não é? Que é uma arte que segue regras e leis, não é? A gente vai ver que essa estética do século XVII é praticamente a mesma coisa, só que mudam alguns detalhes, digamos assim, tá? Principalmente por causa da formulação filosófica que vai ter em cima da arte nesse período, tá bom? Então, nesse período, a gente vai entrar naquilo que é conhecido como classicismo, né? Neoclassicismo também, ou academicismo, ou academismo, né? Que seria, digamos assim, a arte feita pela Academia Francesa, lá criada pelo Luís XIV, certo? Então a gente vai ver esse modelo de arte e como esse modelo de arte trabalha e como esse modelo de arte funciona, ok? Então, quais são, né, as principais características ali, né, da arte nesse período, nesse momento, desse classicismo, né? Aqui no século XVII, pela primeira vez, digamos assim, começa a aparecer a ideia de que a arte ela é a mesma coisa que a cultura. Ou seja, é a partir desse período que, de certa forma, os franceses, os povos gerais, os ingleses, italianos, eles começam a ver que a arte, a educação artística, conhecer poesias, conhecer obras literárias, conhecer, digamos assim, pinturas, movimentos artísticos, conhecer dança, conhecer canto, é uma coisa cultural. E a cultura é uma coisa que engrandece o ser humano dentro dessa perspectiva. E é justamente esse viés do século XVII que vai alimentar aquilo que a gente vai ver, né, provavelmente lá por volta do século XVIII, que seria justamente o iluminismo, que é a crença, digamos assim, na razão, não é? A crença de que o ser humano racional é aquele ser humano que vai realmente fazer a diferença na realidade, que nós devemos
devendo seguir o modelo da razão, ok? Então, tudo começa, digamos assim, nesse período 17, vai se desenhando ali no século XVI, século XVII, até chegar no iluminismo no século XVIII, tá? Então, aqui a arte é a mesma coisa que a cultura. Então, a pessoa que se considera culta, ela tem que conhecer a arte, né? Você tem que conhecer pintura, você tem que conhecer poesia, você tem que conhecer música, você tem que frequentar o teatro, senão você não é culto, não é? Então, eles têm mais ou menos essa ideia, a identificação da arte com a cultura, certo? Esse século XVII, dentro da França, pessoal, isso aqui é dentro da França, tá? Ele é um século do racionalismo puro. Como assim racionalismo puro? Aqui, os franceses, eles pensam sempre pelo viés da razão, ok? Diferente, por exemplo, dos ingleses, né? Lá na Inglaterra, que pensam pela experiência, e por isso eles são chamados de empiristas, porque, de certa forma, eles valorizam a experiência. Na França, se valoriza a razão, o pensamento, a lógica, a matemática, a geometria. Na Inglaterra, se valoriza a experiência, ciências práticas, física, química, biologia, tudo aquilo que pode ser aplicado, certo? E isso tem uma grande influência na forma como eles veem a arte, não é? Os franceses veem a arte de uma forma e os ingleses veem a arte de uma forma totalmente diferente, tá? Sempre dentro da história das ideias, parece que a França e a Inglaterra sempre foram rivais, não é? Sempre tem uma rivalidade. A França pensa de um jeito, a Inglaterra vai lá e pensa o contrário. A França defende um tipo de arte, a Inglaterra tem que defender o contrário. Parece que eles não podem concordar, não é? Parece que existe essa rixa aí entre esses dois países, não é? Então a França defende um racionalismo puro, não é? Baseado na razão, na lógica, no pensamento. O homem é um ser racional e a partir da sua razão ele pode fazer tudo o que ele quiser. Veja, o que a razão deu para os homens? Mostrou os planetas do universo, mostrou como que se comporta o universo, como que se comporta o mundo, não é? O Leonardo da Vinci já começou a desenhar os primeiros modelos de helicóptero, de submarino, e é tudo a razão que faz isso, é a razão que cria esses objetos, a razão é poderosa demais, pelo menos nesse período, tá? Aqui eles têm uma concepção do belo da seguinte forma, né? Tem dois tipos de forma de ver o belo, a beleza. Aqui, alguns autores afirmam que o belo é a verdade, ou, né, eles afirmam também que o belo é verossimilhança. O que seria essa verossimilhança, esse verossímil? Seria uma coisa próxima da verdade. Então, tem autores que afirmam assim, a beleza que o artista deve perseguir é a beleza que leva à verdade. Outros artistas vão falar que não, a beleza que o artista deve seguir é a beleza da verossimilhança, ou aquilo que se aproxima da verdade, ok? Então funciona da seguinte forma, certo? Os racionalistas, de certa forma, os artistas desse período, os cientistas, os filósofos, eles afirmam que o homem é dotado de sensibilidade, mas essa sensibilidade, ela é serva da razão. Então, o homem sente, o homem tem paixões, o homem tem experiências, sim, mas é a razão que controla tudo. A razão está acima até dos sentimentos. Só tem um filósofo nesse período que vai defender uma ideia oposta a essa, que é um filósofo e teólogo chamado Blaise Pascal. O Pascal vai defender o contrário, que é o sentimento que motiva, de certa forma, a razão, né? Ele vai dizer que no coração existem razões que a própria razão desconhece. Então, isso significa que a própria razão não conhece as razões do nosso coração, ou seja, as nossas paixões, tá? Ele é um dos únicos filósofos que vai afirmar justamente essa questão da paixão em relação à razão nesse período, né? Num século mais tarde vai ter um outro filósofo, chamado Condillac também, que vai defender, de certa forma, a experiência, ok? Mas isso é uma outra história, certo? Então, aqui a gente vê que a razão, pelo menos na estética francesa, é superior ao sensível, certo? E isso influencia a forma como a gente vê a arte, certo? Os franceses, eles pensam assim, né? Os racionalistas, eles pensam da seguinte forma: a sensibilidade, a nossa experiência, ela remete àquilo que é instável, àquilo que é incerto, àquilo que é inseguro, né? A mudança, ao instinto. A sensibilidade é uma coisa quase grosseira. Com a sensibilidade, você acaba vendo coisas assim que não são reais, você escuta coisas que não são reais. Somente a razão e o pensamento podem atingir a verdade, não é? Então, tudo aquilo que se refere à experiência é enganoso. A sua paixão, o seu sentimento, o seu gosto, é tudo uma enganação, é tudo uma grande mentira. É só a razão, é só o pensamento que, de certa forma, prevalece, tá? A razão, então, é o oposto de tudo aquilo ali. Se a sensibilidade é instável, né, a razão é estável, a razão é uma coisa que permanece.
Se existe mudança na sensibilidade, a razão ela é imutável, a razão não muda, a razão é universal, ok? Se existe instinto na sensibilidade, na razão existe um controle justamente desse instinto, por o homem não seguir esse estado animal. Instinto e animal nessa época significava quase a mesma coisa. Então a razão é aquilo que capta o universal, o eterno, e aquilo que não muda, ou seja, a essência das coisas. Né? Então, a arte, vista pelos artistas dessa época, pelos racionalistas franceses, é uma arte que segue leis, ela segue regras, não é? E essa arte não consegue escapar disso nesse período. Todos os artistas do século XVII, eles, infelizmente ou felizmente, estão dentro dessa questão das regras, das leis, da ordem, etc. Tá? Poucos autores ali conseguem dar uma escapada em relação a isso. Dentro da França, quase nenhum. Só em outros países que, de certa forma, os autores, né, os artistas, que eles estão impregnados de outras concepções, eles conseguem ver o mundo de outra forma, tá? Então é realizada naturalmente. O que é realizada naturalmente? A arte. Eles fazem a arte de maneira quase natural, seguindo regras, conselhos, ordens, etc, tá? Eles não percebem isso, eles fazem naturalmente, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Eles não sabem que eles estão seguindo uma ideia. É igual na Idade Média. Os caras faziam representações do divino, do sagrado, e eles agiam naturalmente. Eles não sabiam que eles estavam fazendo aquilo lá, ok? Para eles, né, os franceses, assim, eles são meio soberbos, eles acreditam que a arte, ela serve para corrigir, de certa forma, até as imperfeições da natureza. Então, a arte, de certa forma, não serve como mera cópia da natureza, como queriam os autores anteriores, os artistas anteriores. A arte, ela serve, de certa forma, para corrigir aquilo que é feio dentro do mundo, dentro da natureza, tá bom? Aqui também tem uma outra perspectiva, né, que a gente já viu no Renascimento. A literatura francesa, a arte francesa, ela volta aos clássicos gregos e também volta para a antiguidade cristã, principalmente para os primeiros padres. Só que tem um grande problema. Eu não sei o que acontece no século XVII, mas eles fazem uma leitura muito ruim, uma leitura muito mal da antiguidade e dos primeiros padres da igreja. Eles cometem um monte de erros grosseiros, eles fazem a leitura do Aristóteles, do Platão, de diversos autores, só que eles concebem de maneira errônea. É só no século XVIII, de certa forma, que começa a se fazer uma leitura mais séria da filosofia. Até o século XVII ali, era feito de maneira, assim, bem ruinzinha. Eles interpretavam muito errado a ideia dos autores, tá? O século XVII é um século, assim, na França, marcado por um cristianismo ardente e apaixonado. Eles defendem a igreja, defendem o cristianismo no máximo. Então é isso que você vai encontrar na arte desse período. É sempre uma arte voltada para os temas da igreja, para os temas do catolicismo, para os temas protestantes, de certa forma, também, e também para a mitologia grega, para os clássicos gregos, né? Então, diferente da Idade Média, que só valorizava o cristianismo e a religião, aqui na França, nós temos, por exemplo, uma arte que valoriza também a mitologia grega e o pensamento grego, a natureza. Então, o século XVII não é assim igual ao século medieval. Eles são cristãos? São, mas, de certa forma, eles também apreciam a antiguidade grega, tá? Então é isso. Tanto o teatro, quanto a literatura, a pintura e a escultura, elas estão subordinadas ao intelectual, ao pensamento. Primeiro vem o pensamento e depois vem a prática, pelo menos nessa perspectiva. Talvez diferente do empirismo. Lá na Inglaterra a gente vai ver que primeiro vem a prática e depois vem a ideia, tá? Aqui, pessoal, eu trouxe uma ideia para vocês ali. Eu já trouxe essa imagem para vocês em umas aulas anteriores, né? Isso aqui é a imagem lá do Sandro Botticelli, o Nascimento de Vênus, ok? Então, quando eu disse para vocês que esses artistas aí do século XVII, eles fazem releituras dos clássicos antigos medievais, eles também voltam, de certa forma, para os autores do Renascimento, um século antes. Então, aquilo que os pintores do Renascimento pintam, né? Aquilo que os pintores do Renascimento retratam, o século XVII vai fazer a mesma coisa, só para, de certa forma, tentar mostrar uma superioridade, mostrar uma evolução artística. Então, veja, essa aqui é uma obra do século XVI, Sandro Botticelli, né? O Nascimento de Vênus. Agora, vamos ver essa mesma obra, digamos assim, no viés do século XVII, ok? Ó, aqui, né, nós temos, então, a representação do Nicolas Poussin sobre o nascimento de Vênus, né? Então, veja a grande diferença, não é? Só vou voltar um pouquinho aqui, para vocês verem. Então, esse aqui é o nascimento de Vênus do Botticelli, não é? E aqui o nascimento de Vênus do Poussin.
veja a grande diferença. O século XVII, ele gosta de trabalhar, de certa forma, mais com o realismo das imagens. E aqui o Nicolas Poussin, ele é um autor que privilegia o desenho. Ele não está tão interessado nas cores da obra, ele está mais interessado, de certa forma, no desenho. Você vê, por exemplo, a representação dos seres humanos, é quase uma fotografia. Isso é uma pintura, obviamente, fotografia não existia na época. Isso aí é quase, de certa forma, uma fotografia, porque ele desenha muito bem, e é isso que esse racionalismo prega. O racionalismo matemático geométrico privilegia justamente o desenho, ok? A gente vai ver alguns autores que trazem a ideia que a cor seria mais importante que o desenho. Não é? Então, essa obra do Poussin é uma releitura daquela obra de Sandro Botticelli, ok? O Nascimento de Vênus, tá? Só um pouquinho. Deixa eu só aceitar aqui. Certo? Aqui, ó, outra obra também. Deixa eu só voltar aqui. Opa! Essa obra aqui também, ela é do Renascimento, né? É uma obra do Tiziano, que é a Assunção da Virgem. Que seria o que é a Assunção? Seria justamente a subida ao céu, né, de Maria. Então, a gente tem essa obra aqui do Tiziano, né? Uma obra muito bonita, lá do Renascimento. E o século XVII também, de certa forma, vai fazer uma releitura dessa obra. Vamos ver, o Nicolas Poussin, de novo, vai fazer uma releitura de uma obra, e ele também faz a versão dele, ó, da Assunção da Virgem, certo? Então, veja só, veja a diferença dessa obra para a obra do Tiziano, por exemplo, né? A obra do Tiziano, ela remete, digamos assim, ela tem uma cara muito italiana, uma cara, assim, muito, digamos, Leonardo da Vinci, Botticelli, etc., né? Com bastante ornamento, etc. e tal. Mas a obra do Poussin, ela foca muito mais no desenho, de certa forma. Aqui você vê uma representação quase fiel, não é? Se não fosse, digamos assim, a Virgem voando e os anjos ao redor dela, a gente poderia dizer quase que isso é uma fotografia, ok? Então ele tenta, de certa forma, retratar essa obra de maneira quase perfeita. Alguns anos depois, ele faz uma outra releitura dessa obra. Ó, é outra obra dele alguns anos depois. Então você vê que a obra agora, ele alcança, parece um realismo muito mais forte, digamos assim, parece muito mais uma fotografia, de certa forma, do que uma pintura, ok? Só que essa obra, mais uma vez, ela foca muito, de certa forma, no desenho, ok? A gente vai ver, né, quando a gente for trabalhar ali a obra do Peter Paul Rubens, por exemplo, né, que é um pintor flamengo, digamos assim, que segue aquela perspectiva espanhola da arte, a gente vai ver que as obras que trabalham com as cores, não é? Elas têm uma característica, digamos assim, de mudança. Você vai ver, digamos assim, parece que a obra se movimenta. A obra que se pauta no desenho, ela é muito imóvel, digamos assim, ela é muito parada. Essa obra aí, você tem uma imagem praticamente parada, digamos assim, e a gente vai ver que quando se trata da cor, a obra parece que é muito mais viva, parece que ela está em movimento, ok? Aqui também tem uma outra obra do Tiziano, que seria o Rapto de Europa, não é? Tem essa mitologia aí, que Zeus, né, raptou a Europa, né? Zeus teria se transformado num boi branco, o boi mais bonito de todos, e raptou a Europa, não é? Depois fez dois filhos nela, o Minos e o Radamante, se eu não me engano, ok? Então essa pintura também é uma obra do Tiziano, não é? E aí também tem uma característica renascentista muito forte, que é aquela volta à mitologia grega, a questão da natureza, uma questão do claro, escuro muito forte na obra, que é justamente a cara do Renascimento. Né, a gente tem uma outra releitura aqui da obra, bem diferente, seria justamente do Claude Lorrain, né? Seria o Rapto da Europa, só que aqui a gente vê que ele dá uma ênfase muito mais, digamos assim, à natureza, à paisagem, mas, de certa forma, a gente vê o trabalho que ele teve de desenhar aquelas figuras ali pequenininhas, não é? É a mesma temática, o Rapto de Europa, só que agora uma outra forma de representar um outro ponto de vista, e essa obra também segue um realismo muito maior que a obra do Tiziano. Então, esses autores do século XVII, eles voltam para os clássicos, né? Então, eles voltam para o grego, eles voltam para os medievais e também voltam para o Renascimento, tentando fazer uma outra releitura dessas obras, tá? Aqui a gente vai ter alguns comentadores, né, e opositores do classicismo. A gente vai ver alguns autores que defendem
o classicismo, e outros que vão descer a lenha nesse classicismo, nesse período, por algumas questões, tá? Então, de maneira geral, pessoal, não existem estetas nesse século, né? No século XVII. O que a gente encontra aqui, na verdade, o mais próximo de um esteta é o René Descartes, que a gente vai dar uma olhada daqui a pouco, né? Aqui também a gente vê que há uma estética meio implícita dentro da literatura. A gente não vai encontrar uma teoria estética formulada, mas a gente só vai encontrar obras de literatura, de poesia, que tratam da questão do belo, mas não que seja uma preocupação deles. Eles estão interessados em outros motivos. O belo é meio que deixado de lado, mas também é aquilo que eles visam nesse período, tá? Uma outra coisa que é interessante nesse período é que aquela poética do Aristóteles, que nós trabalhamos, se eu não me engano, na nossa terceira aula, lá naquela poética, ele trata das regras de como se fazer uma obra de arte, de como se fazer uma tragédia, e isso aqui é muito forte no século XVII. E nesse século XVII, a gente vai ter duas perspectivas que alimentam o classicismo. Quais são? Vai ter os autores que defendem o Aristóteles, e vão ter outros autores que atacam Aristóteles com unhas e dentes, não é? Esse século XVII é muito pesado para o pensamento do Aristóteles. Por quê? Porque eu acredito, né, que o Aristóteles vai ser odiado tanto na arte quanto na ciência. Porque dentro da ciência, aqui no século XVII, como eu já havia falado para vocês lá no início, começam a se fortalecer as ideias do Copérnico, do Galileu e principalmente do Newton. E esses três autores, eles têm que lutar contra a filosofia do Aristóteles, porque a igreja, ela defendia o pensamento de Aristóteles e ela, de certa forma, tentava eliminar tudo aquilo que digamos assim, fosse contra a física do Aristóteles. Então, foi muito difícil para o Copérnico, para o Galileu, por exemplo, né, criar uma física, justamente porque Aristóteles dominava na época, né? A igreja fazia uma leitura do Aristóteles e impunha essa leitura para os seus fiéis. Então, a maioria dos cientistas naquele período, do século XVII, começam a detestar o Aristóteles. Eles não conseguem nem ouvir falar da palavra Aristóteles, que eles já lembram da igreja, eles têm essa versão, não é? Só depois, lá no século XVIII, XIX, que o Aristóteles começa a ser apreciado novamente, mas até então ele é odiado. E aqui na arte é quase a mesma coisa. Por quê? Porque esse classicismo, esse neoclassicismo, se baseia muito nas ideias do Aristóteles. E tem artistas que os caras vão odiar o Aristóteles, não conseguem nem ouvir falar também. Período meio difícil para Aristóteles. É aqui nesse período, de certa forma, as ideias dele começam a cair. E só voltam depois, lá do século XVIII, final do século XVIII, para o século XIX. Tá? Mas o Aristóteles, assim, ele é um autor que ele só queria descrever a arte, ok? Enquanto no século XVII, eles fazem uma leitura errada do Aristóteles e eles querem prescrever. Qual que é a diferença de descrever e prescrever? O Aristóteles, ele quer entender como funciona a arte, só isso. Já no século XVII, os caras leem o Aristóteles como se fosse uma bíblia. Eles pegam o Aristóteles assim e falam, não, a gente tem que seguir essa ideia. Se a gente não seguir isso, não é arte. Tudo que não tem a ver com Aristóteles não é arte. Então, eles obrigam, viram uma norma, a estética se torna normativa, porque se você não segue o Aristóteles, você não é artista. Mesma coisa em relação à igreja. Se você não segue o Aristóteles, você não é cientista. Então, Aristóteles é usado quase como uma bíblia, digamos assim, nesse século, ok? Tem alguns autores ali que vão contra essa perspectiva, tá? Por exemplo, o poeta, né, o Pierre de Ronsard, ele e outros autores acreditavam, né, que o papel da arte seria encontrar regras e leis universais. De maneira geral, o Ronsard, ele vai quebrar com essa ideia de que a arte tem que encontrar regras e leis. Ele não trabalha com essa perspectiva. O Ronsard acredita que o papel da arte, na verdade, é só de incentivar a criatividade do ser humano, é de, digamos assim, de fazer com que o artista, o autor, seja criativo. Ele pode até imitar a natureza, mas ele tem que colocar a cara dele ali numa criatividade, ok? Então, não é papel da arte ficar procurando regras e leis. Isso aí, regras e leis é coisa da ciência. E parece que esse academicismo, esse classicismo, esse neoclassicismo, que é a todo custo transformar a arte em ciência, para procurar regras, leis universais dentro da sociedade, não é? Coisa que a arte, de certa forma, rejeita, não é? Até mesmo o instinto, as paixões, nesse século, se tornam, de certa forma, uma razão adormecida, porque os caras veem tudo na razão, tudo para eles é razão, não existe nada que não seja a razão. A gente não pode esquecer que o século XVI, o século XVII, é um período marcado pelo humanismo, e essa razão é justamente a razão humana. Então, eles acreditam que tudo se reduz à razão.
o homem, a partir da sua razão, ele pode fazer tudo. Ele pode curar doenças, ele pode descobrir planetas, ele pode descobrir seres, ele pode criar vida, ele pode modificar a natureza. A razão é poderosa demais para fazer tudo. E essa perspectiva vai justamente até ali nosso século XX, só é quebrada justamente com a psicanálise do Freud e também com a filosofia do Nietzsche, ok? Que começam a quebrar com essa ideia da razão. Um outro autor que também vai quebrar com a razão seria o Kierkegaard, um filósofo dinamarquês, ok? E justamente no nosso período, né, nos períodos ali das duas guerras mundiais na Guerra Fria, a razão também entra em choque e entra em crise. Mas até lá, a razão ela se torna soberana. Tudo aquilo que está sob o signo da razão é o correto, é o certo, ok? Aqui a gente tem uma questão, né, que foi levantada nesse período também, que é muito interessante. Será que o artista ele trabalha para si ou para o público, não é? A gente vai ver agora algumas perspectivas aqui. Dentro da perspectiva aristotélica e dos autores que defendem o classicismo, o artista ele trabalha para se superar cada vez mais. Veja lá, a gente estava vendo a obra do Nicolas Poussin, por exemplo, né? Ele fez lá a Assunção da Virgem, passou-se alguns anos, ele fez de novo. Por quê? Porque ele quer se superar cada vez mais, ele quer cada vez mais fazer uma pintura realista, ele quer melhorar cada vez mais. Então, isso seria uma arte para ele, para si. Mas alguns autores vão quebrar com essa perspectiva e falar, não, a arte não é para mim, mas a arte é para o meu público. A gente já vai ver isso já com alguns autores, tá? Também esses autores que defendem, não é, que a arte é para o público, eles acreditam que se há um diálogo entre o público, digamos assim, e os artistas, os atores da plateia, o poeta, é porque existe uma razão, uma linguagem racional na qual eles conseguem se comunicar. Então, para eles estão quase eliminando os sentimentos, o gosto, etc., porque para eles é tudo racional, tudo se reduz à razão. Né? Outra coisa também interessante desse período, eles acreditam que não se pode ensinar totalmente um artista como atingir o sucesso, porque existem alguns elementos ali que, de certa forma, intervêm para um artista ser, digamos assim, um grande artista. Não é só seguir regra, ele tem que ter um momento ali de criatividade, de certa forma, e isso seria quase uma contradição. Por quê? Porque a criatividade seria aquilo que foge à razão. A criatividade seria justamente aquele momento que você não está pensando, e é aquele momento que surge uma ideia do nada, ok? De certa forma, eles também tentam reduzir a criatividade à razão, mas alguns autores aqui vão falar que não, criatividade é fruto de uma outra coisa, e eles não sabem dizer o que é. Mas o Freud diria, por exemplo, que seria o inconsciente, só que eles não conhecem isso nessa época, tá bom? Então, essa ideia, deve seguir as regras nesse período, sim, mas a inspiração é uma outra história. Seguir regras para fazer uma arte, beleza, mas ser inspirado, ser um grande artista é uma outra coisa. Então, a gente já falou sobre isso, né? No classicismo temos duas vias, os que amam Aristóteles e os que odeiam, os que seguem e os que rejeitam, tá? A gente tem dois autores ali, o Marcos Girolamus Vida e o Joseph Justus Scaliger, que eles seguem a filosofia do Aristóteles, mas eles fazem uma leitura muito errada do Aristóteles, justamente eles confundem um monte de termos e acabam, de certa forma, expandindo o pensamento do Aristóteles para onde o pensamento do Aristóteles não iria, ok? De certa forma, ali eles acabam gerando um paradoxo, né? Um antagonismo, de certa forma, ali dentro da concepção de arte do classicismo, ok? Por quê? Porque você tinha duas visões de arte, né, que eles trouxeram. Primeiro, né, eles se perguntam, será que a arte deve imitar o real? Né? Será que a arte deve imitar o real? O classicismo tem essa perspectiva. Sim, a arte deve imitar a natureza, copiar a natureza e passar a natureza. Mas a arte também tinha uma outra função nesse período, que a arte deveria ser moralizadora, ou seja, o rei encomendava a arte para educar o seu povo, de certa forma, para educar culturalmente. Mas qual é o paradoxo? Qual é o problema dessa perspectiva? Arte como imitação do real e arte como moralização são duas coisas que não podem estar juntas. Somente ali, um pouquinho mais tarde, o René Descartes consegue unir as duas coisas, mas até então não tinha nenhum filósofo, nenhum pensador que conseguiu unir essas duas ideias. Porque uma coisa é a arte imitar o real, outra é a arte ser moralizadora. Por quê? Porque se a arte imita o real, isso não tem nada a ver com o bem e com o mal, porque não existe bem e mal na natureza. Eu faço uma pintura, eu faço uma poesia, eu faço uma dança relacionada, por exemplo, à natureza, ao mundo, ao vento, à água, etc. Isso não tem nada a ver com bem e mal. Bem e mal fazem parte da cultura. Ou seja, arte como imitação é uma arte que cabe, por exemplo, verdadeiro e falso, mas não cabe bem e mal.
arte moralizadora cabe bem e mal, mas não cabe verdadeiro e falso. Então são duas posições que não casam, certo? Só o René Descartes que vai conseguir fazer essa junção um pouco depois, tá? Agora a gente tem os autores que criticam esse classicismo, mas eles criticam dentro do classicismo. Eles são críticos que não conseguem fugir, de certa forma, desse sistema. Nós temos o poeta Jean Chapelain, ele afirma que a arte deve ser realista, mas ele acredita que a arte ela só deveria ir até o limite da ilusão, ou seja, a arte não deve copiar totalmente o real, mas a arte deve parar justamente no momento que ela chega ao real. A arte deve ir até a ilusão, passou da ilusão, chegou na realidade, tem que parar. O artista não pode fazer isso, o artista tem um limite que ele deve perseguir, que é justamente essa ilusão, que nada mais seria que uma ideia racional. Temos também o Pierre Delaudin, da Egalier, que ele modifica o teatro. E isso, pessoal, é uma coisa radical para a época. Por quê? Porque seguia-se a ideia do teatro grego do Aristóteles, e você não podia fazer modificação nenhuma. Se você modificasse qualquer coisa, era motivo quase para você ser morto, para você ter uma ideia. Por quê? Porque era uma coisa muito radical, você não podia modificar a forma de arte. E o Pierre Delaudin cria, por exemplo, aquela boca de pano, digamos assim, do teatro, que é justamente aquela parte do teatro que as cortinas vão descendo, vão subindo, etc. e tal. Isso dá uma nova perspectiva para o teatro. Antes disso, o teatro, de certa forma, ele era executado em um ato, né? Porque você tinha um cenário, você tinha os atores ali, e eles faziam tudo ali no movimento, num ato, num dia, digamos assim, se passava a obra, né? Agora com esse negócio da cena, do pano, de fundo, etc. e tal, agora você pode mudar de cena, você pode fazer uma série de inovações, e isso foi uma coisa muito importante para o teatro, mas no começo isso aí foi complicado, não é? Temos também o Alexandre Hard, que ele trata o teatro com um acordo com o público. Essa também é uma inovação muito grande, porque acreditava-se que, como Aristóteles, não é? Que o teatro ele deve, de certa forma, trazer uma motivação. O teatro ele trata do artista. O artista tem que ser bom para conseguir fazer a representação daqueles sentimentos, fazer aquela purificação, mas aqui o Alexandre Hard ele trata da ideia de que o teatro ele tem que trabalhar com o público, não importa o que o artista está apresentando, o que importa é o público. E o Lope de la Vega ele também trabalha nessa perspectiva. Ele até cita ali que procura obter os aplausos da multidão, porque é o público que paga as suas tolices. É justo que os sirvam a seu gosto. Então aqui ele não está mais interessado em produzir aquela arte educativa, grega, de certa forma, que deve corrigir os valores morais. Não, agora ele está fazendo uma arte para o povão, né? Uma arte que se o povo gostar, o povo der risada, está valendo, não importa. E isso é muito radical para a época, pessoal, muito radical mesmo. E tem o Daniel Heinsius também, que ele afirma que não existem regras para tragédia. Então, todas aquelas regras que o Aristóteles trouxe, ele fala, não existe isso aí, a tragédia é uma outra coisa, é uma outra perspectiva, e você não segue regra nenhuma, não precisa ficar seguindo aquelas regras cerradas, ok? O Chapelain afirma também que não se deve apoiar nos antigos gregos, também nem nos cristãos, de certa forma, mas somente na razão. Então, o Chapelain é um dos primeiros autores a falar assim, jogue fora o trabalho dos gregos, dos antigos, e vamos nos apoiar somente na razão, né? Tem uma mulher aqui que ela também é poeta, Madeleine de Scudéry, que ela defende que a verossimilhança na tragédia é aquilo que deve ser aceito facilmente sem provas pelo espectador. Então, ela defende a perspectiva de que o teatro, se ele passa uma ideia e todo mundo aceita, tá valendo, não precisa ser uma coisa complexa. Pode ser uma coisa assim, o povo entendeu? Perfeito, não precisa ser uma coisa elaborada, tá? É uma arte, assim, talvez, ela é uma arte refinada, mas ela já começa a ficar voltada para o povo, tá? O Nicolas Boileau, ele trabalha a ideia de que é uma ideia bem interessante de que o racionalismo, de certa forma, da academia, ele leva à morte da arte. Por quê? Porque esse racionalismo, esse classicismo, prende a arte numa série de regras e você você sufoca o artista, porque o artista tem que seguir regras, regras e regras, e isso acaba não dando espaço para inspiração. E se a gente for ver as obras do academicismo, do neoclassicismo, elas são bem parecidas, bem próximas, falta muita originalidade nelas, geralmente repetem muita temática, são obras lindas, mas de conteúdo falta muita coisa. Só o Nicolas Poussin mesmo, que tem uma arte um pouco diferenciada. O Nicolas Boileau ele também traz uma ideia bem interessante, que é a ideia da história. Para ele, não é? A história, de certa forma, é uma coisa que quebra esse racionalismo universal. Porque quando a gente fala da razão, lá na França, os franceses eles estão tratando a razão como se fosse uma coisa para todas as pessoas e todos os povos. Para o francês, só a arte dele presta, porque a arte dele segue a razão. Então, se a gente pegasse uma arte africana,
uma arte chinesa, uma arte hindu, uma arte japonesa, eles iam considerar lixo, porque é uma arte que foge à razão, segundo os critérios dele. Mas o Nicolas Boileau, ele trabalha que não, né? Cada povo tem a sua história, tem a sua razão e a sua forma de sensibilidade. Isso também é uma inovação para a época, digamos assim. Tá? Então, ali ele vai mostrar que não existe só um tipo de arte, né? A história nos mostra que existem várias formas de arte, e a arte da França é só uma arte, como qualquer outra poderia ser. E esse racionalismo universal é uma grande tolice, que leva justamente à morte da arte. O Heidegger vai tratar no século XX, né, da morte da filosofia. A morte da filosofia vem justamente por causa desse excessivo uso da razão, e o estruturalismo ali na década de 60 vai surgir justamente com a ideia da morte do homem, justamente por um positivismo, um racionalismo intenso dentro do campo da ciência, principalmente do campo da psicologia, ok? Um racionalismo demais sufoca o pensamento, é essa a ideia que eles trazem, tá? Aqui o François Augier, ele traz uma ideia bem interessante, que vai justamente nessa visão de como a história é importante para a arte, e é a primeira vez que a história começa a aparecer na arte, mas isso vai ficar muito mais latente, muito mais, digamos assim, mais forte, lá no romantismo, que eles trabalham a história de maneira muito mais, assim, de uma maneira muito mais intensa. O François Augier, ele diz o seguinte: o belo supremo e absoluto é uma concepção do espírito que nenhuma literatura realizou, não mais a dos gregos que a dos espanhóis, que se figuram e se comprazem numa espécie de beleza muito diferente da que estimamos em França. O povo francês não se parece com o povo grego, é impaciente e amador de novidades. Ele está falando que nenhum desses povos que falou da beleza suprema alcançou a beleza suprema, porque cada um deles tem o seu ponto de vista dentro da sua história. Então, o povo africano também tem a sua beleza na arte, porque eles trabalham com uma outra lógica. O povo francês tem a sua beleza, o povo japonês tem a sua beleza. Então, esse racionalismo universal é uma coisa que, digamos assim, empobrece muito o mundo da arte. René Descartes, né, principal representante do racionalismo, todos os autores ali do classicismo, neoclassicismo, academicismo, vão seguir o René Descartes. O René Descartes, ele representa o pensamento do século XVII francês, ele é o pensamento do século XVII, ele é o cara que encabeça essas ideias, não é? E ele faz justamente aquela ligação da verdade com a moral. Para ele, a imitação da verdade pode levar ao bem, pode levar à moral, ok? Isso justamente dentro da filosofia dele, tá? Ali tem uma citação muito interessante, que foi a citação, assim, acho que mais usada dentro da história da filosofia. Não aceitar nenhuma coisa por verdadeira que não reconheça evidentemente que o é, evitar cuidadosamente a precipitação e a prevenção e não compreender nada em meus juízos, senão o que se apresenta tão claramente e tão distintamente ao meu espírito que nenhuma ocasião tenha de pôr em dúvida. Então ele acredita que justamente a razão é aquilo que, de certa forma, vai garantir a verdade das coisas, e é nisso que o academicismo, o neoclassicismo se apoia. Se o povo francês tem a razão, logo eles têm a verdade, mas é a verdade do ponto de vista deles, só que eles querem jogar essa verdade como uma verdade universal, como se fosse uma verdade para todos os povos, tá? Então essa é uma coisa bem complicada. O belo para o Descartes é conduzir bem a razão. Pensar bem seria a beleza. E ele faz uma análise da arte, principalmente da música, de maneira física e psicológica, tá? Ele mostra que a música, a arte, ela mexe tanto com a física, com a acústica, com a ótica, com a vibração, com os átomos, com a sensibilidade do nosso corpo, quanto também com a nossa psicologia, com a nossa mente. Quando você escuta uma música, quando você vê um quadro, vê uma pintura, quando você pratica um esporte, quando você sente um cheiro, isso mexe com a sua alma de certa forma, tá bom? Mas tudo isso para Descartes se reduz, de certa forma, à razão. E para ele, a estética, a beleza, é uma coisa que está entre o corpo e a alma, pela sensibilidade, mas é a razão que está na alma que manda, tá bom? Dentro do academicismo, o neoclassicismo, a gente tem dois autores ali que são muito importantes. Um deles é o Charles Alphonse de Fresnoy, que ele faz uma coisa assim que muda a perspectiva da arte nesse período, porque ele iguala a pintura e a poesia. E o que isso tem a ver? A partir de agora, os artistas eles vão representar, na sua grande maioria, cenas da poesia. Eles acreditam que o papel da pintura agora é traduzir na pintura aquilo que os poetas escreveram, tá? Então, de certa forma, agora o papel da pintura vai se reduzir à poesia. E aqui a gente tem o principal autor do academicismo, o neoclassicismo, que é o Charles Lebrun,
que ele é o representante, né, desse movimento, ele é considerado quase como o Luís XIV da academia. O Charles Lebrun, ele é um ditador, ele era o mestre da Academia de Artes Francesas, e era ele quem ditava as regras, era ele quem dizia o que era um artista e o que não era. Ele ditou todas as regras, falando, o artista tem que fazer isso, 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 aquilo. Se ele não fizer, ele não é artista, tá? Ele tirou muito daquelas ideias, daquele filósofo que a gente viu ontem, né, que é o Albert, lá do Renascimento, e justamente ele traz aqui, mas de uma maneira muito mais radical, essa arte academicista, ou neoclassicista, digamos assim. E aqui ele traz uma concepção de que o artista se subordina ao mestre. Não existe artista sem mestre. Essa é uma coisa que vai ser quebrada, principalmente no século XVIII, quando a gente começar a ter artistas amadores, pessoas que nunca frequentaram uma academia de arte e começaram a fazer arte também. Então, aqui no academicismo, se você não frequenta a academia do Lebrun, se você não frequenta a academia de arte francesa, você não é um artista, você não é nada, tá? Então, ele também acredita que a arte corrige as imperfeições da natureza, a arte seria superior à natureza nesse sentido. Para ele, a beleza é fixa, a beleza é racional, basta que você use o teu pensamento para encontrar essa beleza, não tem discussão, né? A beleza é fixa, pronto e acabou. E o papel da pintura é ilustrar a poesia, como eu já havia falado ali do Fresnoy, e ele dá uma ênfase no desenho. Por quê? Porque justamente esses autores, esses artistas, eles são todos racionalistas. Os racionalistas, eles privilegiam o contorno, a forma, justamente porque eles são matemáticos e geômetras. O matemático geômetra, ele aprecia o desenho, ele aprecia a figura. Já, por exemplo, os empiristas, não, eles valorizam muito mais a cor. Para eles, a cor é muito mais importante que a forma, digamos assim, tá? E há uma ênfase muito grande no desenho. Aqui, pessoal, a gente tem um autor ali, que é o Peter Paul Rubens, que ele quebra, digamos assim, essa ideia do desenho. O Peter Paul Rubens, nessa obra, A Assunção da Virgem, mais uma obra, A Assunção da Virgem, já havia mostrado aquelas outras para vocês, percebam que essa obra, não é, diferentemente daquelas outras, depois eu volto para aquelas outras obras, essa obra aqui, ela tem um movimento muito intenso. Por que tem um movimento muito intenso? Olha a roupa dos personagens. Na roupa dos personagens, olha a roupa da Virgem lá em cima, não é? Olha, por exemplo, o véu dela lá em cima, tem muito movimento. Por quê? Porque ele não está se apoiando no desenho. O desenho não é o que interessa para ele. Ele está usando muito mais, de certa forma, as cores. Então, assim, aqui você já tem cores mais vivas, tá? E isso, esse tipo de obra não seria aceito pelo Lebrun. Lebrun falaria que esse tipo de obra é lixo. Por quê? Porque ele não segue os cânones do academicismo, tá? Essa obra se encaixaria muito mais, digamos assim, num barroco, a gente pode dizer. Então, aqui, o Peter Paul Rubens, ele trabalha justamente mais com a perspectiva da cor. Pro Rubens, a cor é muito mais importante, as cores são muito mais importantes do que o desenho. Mas por que ele pensa dessa forma? Ele pensa dessa forma porque ele tem inspiração daquela arte espanhola, que a gente viu ontem também. Lembra daquela mística espanhola que não seguiu as ideias geométricas de Platão e do neoplatonismo? O Rubens não foi, digamos assim, contaminado com esse tipo de pensamento. Então, o Rubens, ele está longe daquelas formas geométricas. Ele não se interessa no desenho. Para ele, a cor que é o mais importante. Então, percebam como essa obra é viva. Ela se movimenta justamente pela perspectiva da cor. Olha, outra obra dele, né, que seria São Jorge Dragão. Perceba, olha o cavalo, né, olha o capacete de São Jorge, olha a capa dele atrás, olha a mulher lá ao fundo, olha ali o rabo do cavalo, a crina do cavalo, e olha o dragão ali embaixo, você consegue identificar. Essa obra tem um movimento puro. Por quê? Porque a ênfase não está no desenho. Quando o artista ele foca, de certa forma, no desenho, a obra tende a ficar estática, parada, de certa forma. Aqui não, a obra está em movimento, parece que a obra está ondulando, certo? Justamente por causa dessa perspectiva da cor, ok? Então, aqui, justamente com o trabalho de Rubens, a cor, ela ganha a causa, digamos assim, a briga entre os desenhistas e os coloristas desse século, tá? Só que, agora a gente passa a se perguntar, o que isso tem a ver, né? A estética desenhista e a estética colorista. O que isso tem a ver para o futuro da arte? Isso aqui tem tudo a ver, pessoal, porque isso aqui traz um conceito que muda a arte e justamente a arte que nós temos hoje, contemporaneamente, ela tem um pezinho justamente nisso aqui. Por quê? Porque agora, com a questão das cores, por exemplo, não é? Você introduz na arte uma ideia de relativismo.
Como assim? O que isso tem a ver? É porque, por exemplo, os desenhistas, eles acreditavam assim, eu tenho que desenhar uma pessoa, então você tem que desenhar ela fielmente. Não tem muito espaço para criatividade, mas quando você para de dar, digamos assim, preferência ao desenho e passa a utilizar cores, aí a arte começa a se tornar mais relativa, porque cada pessoa vê a cor de uma forma. Eu posso fazer uma arte com cores vivas, com cores mais frias, eu posso usar a cor que eu quiser, eu não sou mais obrigado a fazer um tipo de desenho, mas muito pelo contrário, eu posso fazer vários desenhos agora utilizando as cores, porque é as cores que vão dar aquele gosto. Cada artista se diferencia pela cor que ele utiliza, pelas suas preferências, digamos assim, relacionadas à cor. E isso traz um relativismo para a arte, porque agora, como a cor, de certa forma, ganhou essa briga dos desenhistas e coloristas, agora não tem mais critério. A cor que você quiser usar, a cor que você quiser usar para representar uma obra, você pode usar, porque é você que está jogando aquele sentimento ali, não é? E isso vai ser um gatilho para um outro movimento que vai surgir graças a esse relativismo, que é o ecletismo. Um século depois, que a gente vai ver nas próximas aulas, agora os autores eles não vão querer mais saber de uma teoria, eles vão juntar teorias de diversos países, diversas perspectivas. No futuro vai ter autores que vão unir arte francesa com arte africana, com arte grega, com arte japonesa, com arte chinesa. Então eles vão unir vários tipos de artes numa só, e é o que nós temos hoje também. Hoje a gente tem vários tipos de arte. Hoje a gente tem, por exemplo, né, artes como a dança, que a gente vê dentro de uma televisão. A gente vê, por exemplo, a performance, que é uma arte que você participa com o seu próprio corpo. Você vê, por exemplo, a música saindo de uma estátua, etc. E tal. Você começa a misturar uma série de artes, ok? E é justamente esse tipo de colorismo que começa a dar essa cara para esses movimentos, tá? E agora, só para a gente finalizar mesmo, esse aqui é o último slide, estética inglesa não tem praticamente nada nesse período, no século XVII, tá? Aqui eu coloquei ali as fotos, né, do Francis Bacon, o Thomas Hobbes, o John Locke e o George Berkeley. Eles não têm, assim, inovações muito importantes no campo da estética. A única coisa que eles falaram, assim, que é importante para a arte, que vai ser muito utilizado no século XVIII, que a gente vai ver na próxima aula, é justamente a questão da imaginação. Aqui, isso é importante. Esses autores ingleses, eles são todos empiristas, então eles acreditam no valor da experiência. Então eles defendem que a arte boa não é aquela arte que tem uma forma determinada, que segue regras, mas a arte boa é aquela que te causa uma boa sensação, só isso. Se a arte te causa um bem-estar, ela é boa, se ela te causa um mal-estar, ela é ruim, e é isso que esses empiristas trabalham. O racionalista vai dizer, não, isso é arte ruim, isso é arte boa, para todo mundo. Já os empiristas, não, eles dizem, a arte é boa ou ruim, dependendo da tua experiência, certo? Então, isso abre mais pretexto, digamos assim, para um relativismo e para um ecletismo, que são coisas que a gente vai ver no século XVIII para frente, né? Aqui, o único autor que afirma alguma coisa da beleza é aquele último autor ali, que é o George Berkeley. Ele era bispo anglicano, e ele acredita que a beleza, ela se identifica com a presença de Deus, tá bom? Pessoal, só para mostrar, então, aqui, ó, perceba, Peter Paul Rubens, né, um colorista, veja o movimento da imagem, tá? Veja como essa imagem, ela, digamos assim, se move. Agora, vamos ver a outra obra, né, do Poussin, que era um desenhista. Olha, essa obra quase não tem movimento em relação à outra. Ela parece uma figura parada, justamente porque ele preferiu focar no desenho, num realismo, ao invés de focar, digamos assim, nas cores, certo? Então, aquela obra lá, ela é muito mais rica em cores também, o que dá, de certa forma, um movimento muito maior à arte, tá bom? Eu acho que é isso, pessoal. Eu acho que eu não esqueci nada, não é? Deixa eu ver, 9h51, temos 9 minutos, não é? Santo Agostinho, tem uma frase de Santo Agostinho que eu gosto, mas eu não posso dizer, não agora, tá bom? Podem fazer perguntas, fiquem à vontade se tiverem alguma pergunta para fazer, temos 9 minutos ainda, podemos conversar um pouco. Cansa falar. Pessoal, se vocês, então, não têm nenhuma pergunta, dá para a gente continuar, então, na próxima aula, no nosso próximo encontro. Deixa eu ver, deixa eu pensar. Segunda-feira é feriado, se eu não me engano, dia 2, finados, deixa eu ver aqui.
É isso, né? Segunda-feira é feriado, tá? Então eu não vou, por respeito ao feriado, eu não vou fazer a aula. Então nós nos vemos, pessoal, na terça-feira, às 9 da noite, ok? Às 9 da noite, nós nos encontramos. Vamos falar então da arte no século XVIII, ok? Vamos ver umas perspectivas diferentes, aí uma arte muito mais próxima do nosso período. Vamos começar a relacionar arte com política também, arte com história e diversas perspectivas de arte, tá bom? Pessoal, um grande abraço para vocês e nos vemos aí na próxima aula, então, terça-feira, às 9, ok? Até mais. Só um pouquinho, Ju. Eu vou deixar gravando só mais um pouquinho para. Já falo para você, tá? Já falo. Você.